7h16, o Supremo Tribunal Federal aguarda a sanção de Lula para julgar a proposta de emendas aprovadas pelo Congresso. Quase a totalidade dos parlamentares paranaenses apoiaram o texto. A proposta, que foi aprovada no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de encerrar o imbróglio em torno do tema. Quando o processo de análise presidencial for finalizado, o texto publicado no Diário Oficial vai para análise do ministro Flávio Dino e depois disso vai ser levado a plenário do STF para discussão e votação. A tendência é que isso aconteça nas próximas semanas. O projeto foi apresentado com o objetivo de tentar resolver um impasse com o Supremo, que bloqueou em agosto a execução das emendas. Apesar da proposta ter sido aprovada, organizações e entidades da sociedade civil ainda criticam alguns pontos. Entre eles, a manutenção de emendas de comissão. Nesse caso, as emendas são informadas pelos líderes partidários às comissões do Congresso, mas não deixam claro quem propôs cada projeto. A mesma crítica atinge as chamadas emendas PIX, que são informadas de forma genérica e dificultam o rastreio da origem. A Câmara já tinha aprovado o texto no começo do mês, mas como o Senado apresentou algumas modificações, ele vai ter que ser analisado de novo na Câmara Federal. Dessa vez, a proposição foi aprovada no plenário da Câmara com 356 votos favoráveis e apenas 35 contrários. Entre os 30 deputados que fazem parte da bancada paranaense na Câmara, 22 participaram da votação que aconteceu na última terça e 8 não votaram. Somente um deles votou contra o texto, o sargento Faur, do PSD. Já no Senado, a proposta contou com o apoio do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e com os votos contrários de Flávio Arnes, do PSB, e Oriovisto Guimarães, do Podemos. Hoje, o Congresso tem 49 bilhões de reais do orçamento da União para distribuir a critério de cada deputado e senador, que é dividido aí em 3 modalidades principais: individual, de comissão e de bancada estadual. Para 2025, o valor total das emendas terá o limite fixado no montante já previsto na Constituição, atrelado à recente corrente líquida, mais 11 bilhões de reais para emendas de comissão. Rapidamente, 2 pontos aqui. Primeiro, sobre as emendas em si. Eu nem sou contra as emendas, desde que elas não sejam impositivas, que elas sejam sugestões ao Executivo. É assim que foi organizado nosso sistema. Legislativo legisla, Executivo executa. Cabe ao Executivo fazer a boa gestão do dinheiro público e decidir onde aplicar aqueles recursos, sem prejuízo se os parlamentares fizerem sugestões. Porque essa medida impositiva só serve para eles ficarem alimentando as próprias bases. E o valor, por demais, é exagerado. Agora, eu queria aqui também me debruçar sobre outro ponto, que é o Brasil de 2024. Vocês entenderam o que a Bia contou aqui? É o seguinte, olha, o Congresso aprovou, o presidente vai sancionar, mas quem vai dar a palavra final é o Supremo. Isso não existe. Não existe em temperaturas normais de pressão numa sociedade que esteja funcionando corretamente, democrática, republicana. Se o Congresso aprovou e o presidente sancionou, tá valendo. Mas não, aqui o poder real está no Supremo e isso só é comprovado por mais essa notícia. E muitas vezes, Mark, além de ser do Supremo, né, um poder que não deveria entrar nesse tipo de situação, às vezes é decidido por um único ministro daquele colegiado de 11. Quer dizer, um único homem tem mais valor do que os 81 senadores, 513 deputados e que o presidente da República. Isso é disfuncional em qualquer lugar do planeta. Com relação às emendas, eu tenho uma visão um pouco distinta da do Mark. Eu entendo que as emendas impositivas ajudam muitas vezes a trazer algum grau de autonomia. Mas se elas precisam ser discutidas e rediscutidas, é no Congresso, é no equilíbrio entre o presidente da República e os parlamentares. Não dá para a gente ficar refém sistematicamente dessa situação do judiciário. Agora, o que é impensável é esse grau de pouca transparência que existe, porque é isso, parece uma compra de votos sistemática à luz do dia com o nosso dinheiro. Primeiro com emenda, depois com fundo eleitoral, ou seja, a gente paga todas as pontas desse ecossistema que já está apodrecido. 7h16, o Supremo Tribunal Federal aguarda a sanção de Lula para julgar a proposta de emendas aprovadas pelo Congresso. Quase a totalidade dos parlamentares paranaenses apoiaram o texto. A proposta, que foi aprovada no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de encerrar o imbróglio em torno do tema. Quando o processo de análise presidencial for finalizado, o texto publicado no Diário Oficial vai para análise do ministro Flávio Dino e depois disso vai ser levado a plenário do STF para discussão e votação.
A tendência é que isso aconteça nas próximas semanas. O projeto foi apresentado com o objetivo de tentar resolver o impasse com o Supremo, que bloqueou em agosto a execução das emendas. Apesar da proposta ter sido aprovada, organizações e entidades da sociedade civil ainda criticam alguns pontos. Entre eles, a manutenção de emendas de comissão. Nesse caso, as emendas são informadas pelos líderes partidários às comissões do Congresso, mas não deixam claro quem propôs cada projeto. A mesma crítica atinge as chamadas emendas PIX, que são informadas de forma genérica e dificultam o rastreio da origem. A Câmara já tinha aprovado o texto no começo do mês, mas como o Senado apresentou algumas modificações, ele vai ter que ser analisado de novo na Câmara Federal. Dessa vez, a proposição foi aprovada no plenário da Câmara com 356 votos favoráveis e apenas 35 contrários. Entre os 30 deputados que fazem parte da bancada paranaense na Câmara, 22 participaram da votação que aconteceu na última terça e 8 não votaram. Somente um deles votou contra o texto, o Sargento Faur, do PSD. Já no Senado, a proposta contou com o apoio do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e com os votos contrários de Flávio Arnes, do PSB, e Oriovisto Guimarães, do Podemos. Hoje, o Congresso tem 49 bilhões de reais do orçamento da União para distribuir a critério de cada deputado e senador, que é dividido aí em 3 modalidades principais: individual, de comissão e de bancada estadual. Para 2025, o valor total das emendas terá o limite fixado no montante já previsto na Constituição, atrelado à recente corrente líquida, mais 11 bilhões de reais para emendas de comissão. Rapidamente, 2 pontos aqui. Primeiro, sobre as emendas em si. Eu nem sou contra as emendas desde que elas não sejam impositivas, que elas sejam sugestões ao Executivo. É assim que foi organizado nosso sistema. Legislativo legisla, Executivo executa. Cabe ao Executivo fazer a boa gestão do dinheiro público e decidir onde aplicar aqueles recursos, sem prejuízo se os parlamentares fizerem sugestões. Porque essa medida impositiva só serve para eles ficarem alimentando as próprias bases. E o valor, por demais, é exagerado. Agora, eu queria aqui também me debruçar sobre outro ponto, que é o Brasil de 2024. Vocês entenderam o que a Bia contou aqui? É o seguinte, olha, o Congresso aprovou, o presidente vai sancionar, mas quem vai dar a palavra final é o Supremo. Isso não existe. Não existe em temperaturas normais de pressão em uma sociedade que esteja funcionando corretamente, democrática, republicana. Se o Congresso aprovou e o presidente sancionou, tá valendo. Mas não, aqui o poder real está no Supremo e isso só é comprovado por mais essa notícia. E muitas vezes, Mark, além de ser do Supremo, né, um poder que não deveria entrar nesse tipo de situação, às vezes é decidido por um único ministro daquele colegiado de 11. Quer dizer, um único homem tem mais valor do que os 81 senadores, 513 deputados e que o presidente da República. Isso é disfuncional em qualquer lugar do planeta. Com relação às emendas, eu tenho uma visão um pouco distinta da do Mark. Eu entendo que as emendas impositivas ajudam muitas vezes a trazer algum grau de autonomia. Mas se elas precisam ser discutidas e rediscutidas, é no Congresso, é no equilíbrio entre o presidente da República e os parlamentares. Não dá para a gente ficar refém sistematicamente dessa situação do judiciário. Agora, o que é impensável é esse grau de pouca transparência que existe, porque é isso, parece uma compra de votos sistemática à luz do dia com o nosso dinheiro. Primeiro com emenda, depois com fundo eleitoral, ou seja, a gente paga todas as pontas desse ecossistema que já está apodrecido. Agora, 7 horas e 20 minutos. Repita.